Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Não dirija com sua esposa, corte os freios. A chuva caía em finas torrentes, arranhando o asfalto como se a própria noite se lembrasse de algo que jurara esquecer. À beira da estrada, na sombra de um poste de luz trêmulo, Marcus Mac Reynolds agarrava um pedaço de papelão úmido que lhe servia tanto de cama quanto de lar. Ele ouvia a cidade respirar, buzinas abafadas, o som constante das sarjetas, a respiração distante de um ônibus noturno. Mac aprenderá a interpretar as menores catástrofes, um pneu cantando por tempo demais, um clarão de luz que não coincidia com o sentido do trânsito, o jeito como uma porta de carro batia quando a raiva começava a se acumular. Na esquina, um sedã preto se aproximou lentamente, seus faróis cortando a escuridão. Lá dentro, atrás do vidro embaçado, um homem de terno impecável permanecia rígido, como um fantoche carregado de dinheiro. Ao lado dele, uma mulher com a boca cerrada, o cabelo preso para trás, usando um colar extravagante que lembrava os diamantes que Mac às vezes via brilhando nas vitrines das joalherias, luxos que já não estavam ao seu alcance. Ele reconheceu a postura. O motorista estava tenso, mas não por causa da estrada, estava tenso por algo que se agitava dentro do carro. O sedã diminuiu a velocidade e parou perto da faixa de pedestres. A figura de uma mulher ergueu a cabeça e examinou a rua. Suas mãos tremiam quase imperceptivelmente. Mac, que aprenderá a ler gestos, entrecerrou os olhos. Ela segurava algo, um pano, talvez, ou uma pequena ferramenta, escondido atrás da perna. A mulher girou a chave na ignição. O motor ronronou, mas o ronronar não era nítido. Havia uma hesitação, uma nota grave faltando. O olhar do motorista endureceu. Ele tentou avançar. O carro não respondeu como deveria. Mac se levantou, tomado por uma inexplicável sensação de mal-estar. Não era a primeira vez que via estradas engolirem vidas. Atravessou a rua, enlameado e encharcado, e parou ao lado da porta do passageiro. O bilionário, porque o dinheiro é reconhecido por sua capacidade de disfarçar o medo, olhou para ele surpreso, depois grato. Meu Deus, Senhor, nos ajude. Sua voz soava como espuma em um vidro. A mulher ao volante esboçou um sorriso que não surpreendeu a todos. Era um sorriso ensaiado e preciso. Não faça alarde, Leonard, disse ela num tom que Mac só ouvirá de pessoas que comandam e decidem o destino dos outros por puro divertimento. Leonard, o empresário, o magnata que a cidade conhecia pelas manchetes, assentiu. Mal teve tempo de murmurar, vai ficar tudo bem, Ana, antes que o carro desse um solavanco para frente com um tremor estúpido e mortal. Mac colocou a mão no capô, sentiu o calor e em seguida a fragilidade. Os freios haviam sido sabotados. Ele já tinha visto esse tipo de sabotagem antes na televisão, em casos em que o dinheiro acabava sendo usado para resolver a situação. Um fio solto, uma mangueira cortada, uma válvula danificada. Ele não tinha as ferramentas, mas tinha um olhar treinado. O cheiro de gasolina se misturava com o da chuva. Parem ela! Gritou Mac, sua voz já não mais a de um sem-teto, mas a voz rouca de alguém que se recusa a deixar o mundo engolir mais uma injustiça. Leonard virou a cabeça, o pânico palpável. Ana, ao volante, não olhou para ele. Pisou fundo no acelerador. O sedã derrapou como se a própria estrada tivesse clamado por socorro. Mac correu. Agarrou a porta do lado do motorista no exato momento em que o carro derrapou e cravou os calcanhares na brita. Uma forte cãibra atingiu suas panturrilhas, mas ele continuou. Um dos tubos de freio estava estranhamente acessível, o capô não estava bem fechado, uma chave esquecida. Ele puxou, forçou, gritou para Leonard acionar o freio de estacionamento. Leonard obedeceu, o terror contorcendo seu rosto. Os pneus cantaram, um guincho metálico, e então o veículo finalmente parou, imobilizado a poucos metros da calçada oposta, como se tivesse sido dividido em dois entre duas vidas. Ana saiu lentamente. Ficou imóvel em frente ao carro, como se a cena não pertencesse ao mundo real. Seu olhar percorreu Mac, e um sorriso frio surgiu em seus lábios, aquele mesmo sorriso ensaiado. Leonard, com o peito arfando, passou a mão pelo rosto. Quem é você? Perguntou, ainda em choque. Mac ergueu a cabeça, com lágrimas escorrendo das sobrancelhas. Só um cara que sabe olhar. Sua voz tinha uma gravidade lenta. E um aviso, se quiserem sobreviver, não deixem suas esposas dirigirem sem checar os freios. Houve um silêncio, um momento em que a chuva caiu com mais força, como se quisesse abafar a decisão que acabará de ser tomada. Com um gesto deliberado, Ana tirou um pequeno caderno do bolso. Mostrou-o a Leonard. Dentro, uma linha escrita às pressas, um bilhete. Não dirija com sua esposa. Solte os freios.
A mensagem parecia banal, quase grotesca em sua simplicidade. Mas Mac interpretou-a de outra forma. Uma confirmação, uma ameaça, uma prova de intenção. Ana sabia. Ana havia planejado. A polícia chegou mais tarde, com as sirenes soando como buzinas na noite. Detetives, rostos internos, perguntas incisivas. Mac foi fotografado, interrogado e agradecido com um aceno condescendente. O pálido Leonard tentou confrontar a esposa em um escritório com paredes excessivamente brancas, mas ela respondeu com calma clínica: foi só um teste. Um teste para quê? Para tornar o medo palpável? Para verificar se ele obedeceria? Mac observou a cena das sombras, sem participar da coreografia dos ricos que sabem que um sorriso e uma conta podem silenciar uma história. Enquanto Ana era levada para um breve interrogatório, seus olhares se cruzaram com os de Mac. Em seus olhos havia um reconhecimento que não era compaixão nem surpresa, mas a fria certeza de alguém que acabará de fazer algo necessário. Mac percebeu que o que ele pensava ter salvado, a vida de um homem, poderia ser o cerne de um drama mais profundo: dinheiro, traição. Uma esposa disposta a tudo para conseguir o que queria em um teste que quase lhe custou a vida. Mais tarde naquela noite, Leonard ofereceu a Mac $5.000 em dinheiro vivo, deslizando-os desajeitadamente entre os dedos calejados. A quantia teria sido uma fortuna para Mac antes de se tornar um fardo. Ele aceitou por reflexo, por necessidade, mas o dinheiro não respondia à pergunta que restava. Quem teria interesse em cortar os freios? Ana, sim, mas por quê? E por que aquela mensagem estranha, deixada como uma assinatura? Mac voltou para sua caixa de papelão, para o poste de luz rachado. Colocou os $5.000 ao lado de um monte de cobertores, como quem coloca uma promessa sobre a mesa em um tribunal. Ele não era de se intrometer na vida alheia. No entanto, naquela noite sentiu um puxão. Algo, talvez justiça ou curiosidade, o atraía para a estrada encharcada onde um carro quase capotou. Ele murmurou, quase para si mesmo: não dirija com sua esposa. Solte os freios. As palavras soavam como uma instrução sinistra, como a primeira peça de um quebra-cabeça. Max se perguntou quem, em uma cidade tão cheia de segredos, poderia dar uma instrução tão clara e deixar a vida de um homem por um fio. Ele se endireitou, determinado. Amanhã, pensou, iria ver Leonard. Não pelo dinheiro. Pela pergunta. Pela verdade. Porque às vezes, até um homem que tem tudo precisa de um sem-teto para lembrá-lo de que a vida não pode ser comprada de volta. Ela precisa ser conquistada. E na escuridão, enquanto o sedã preto desaparecia como um pesadelo distante, a caixa de papelão de Mac tremia levemente, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração, aguardando o que aconteceria a seguir. Na manhã seguinte, a chuva havia parado, mas a cidade permanecia úmida e cinzenta, como se ainda carregasse o peso da noite. Marcus Mac Reynolds, sem-teto e observador atento do mundo, estava sentado em sua caixa de papelão de sempre, perto do poste de luz rachado. Os $5.000 que receberá de Leonard no dia anterior jaziam ao seu lado, imóveis, como uma lembrança incongruente de uma riqueza que ele não compreendia de fato. Um sedã preto passou por ele, freando suavemente. Leonard saiu, o terno amarrotado da noite, o rosto pálido. Ana, sempre impecável, vinha atrás, os saltos tilintando no asfalto molhado com uma precisão quase militar. Mac os observou se aproximarem, intrigado. Ana não sorria, mas ele podia ver em seus olhos aquela determinação fria que quase transformará a noite em tragédia. Mac Reynolds? Perguntou Leonard, hesitante. Sim. Mac sentou-se, seus olhos penetrando o brilho matinal da cidade. Leonard coçou a nuca. Eu queria te agradecer pelo que você fez ontem à noite. Você salvou a Ana e a mim. Mac ergueu uma sobrancelha. Evitou, ou impediu um acidente. A diferença é sutil. Sua voz carregava uma gravidade silenciosa que era tão perturbadora quanto cativante. Ana aproximou-se, com as mãos cruzadas atrás das costas. Você viu algo que preferíamos manter em segredo, disse ela calmamente, quase friamente. Mac sentiu o peso de suas palavras. Ana não estava falando apenas da tentativa de sabotagem dos freios, mas de algo mais profundo, mais pessoal. Leonard interrompeu, um pouco sem jeito. Precisamos entender como e por que alguém poderia ter feito isso. Não podemos simplesmente ignorar. Ele parou de falar, procurando as palavras certas. Mac entendeu que ele estava falando de sua esposa, Ana, e dos segredos que ela parecia estar protegendo. Quer que eu ajude na investigação? Perguntou Mac, curioso apesar de si mesmo. Ana o encarou, analisando suas feições, suas mãos calejadas, o olhar de um homem acostumado a observar sem ser visto. Você vê mais do que deveria, disse ela com a voz neutra porém penetrante. Se continuar jogando, não há volta.
Mac assentiu com a cabeça, sabendo que a cautela sempre fora sua melhor aliada. Não jogo pelo dinheiro. Jogo pelo que posso ver. Leonard suspirou pesadamente e anunciou. Muito bem. Mas você precisa entender, minha esposa é complexa. E o que acontece a portas fechadas pode ser perigoso. Mac deu um leve sorriso, mas não era um sorriso de felicidade. Mac Reynolds não foge de histórias complicadas. Ana deu um passo para trás, cruzando os braços, seus olhos escuros mal demonstrando o interesse que sentia por aquele sem-teto que conhecia as ruas melhor do que qualquer detetive. Então nos siga, disse ela simplesmente. E assim começou o verdadeiro teste. Mac ainda não sabia que por trás das paredes da mansão de Leonard, não apenas segredos financeiros e alianças frágeis estavam sendo forjados, mas uma verdade muito mais sombria e que sua própria vida se entrelaçaria com a Diana de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. O motorista abriu a porta traseira e Mac entrou. O sedã preto arrancou suavemente, deslizando pelas ruas ainda molhadas, enquanto Mac observava os rostos de seus novos companheiros. Os silêncios falavam mais alto que as palavras. E nesses silêncios, Mac compreendeu que o perigo residia não apenas nos freios defeituosos do carro, mas também nos segredos que os ricos poderiam esconder por trás de seus sorrisos perfeitos. A mansão de Leonard erguia-se no alto de uma colina vasta e fria como se a própria arquitetura buscasse intimidar. Mac, ainda úmido da chuva da noite anterior, observava os portões maciços e as sebes imaculadas. Cada detalhe parecia calculado para ocultar a verdade sob uma aparência de perfeição. Lá dentro, Leonard dirigiu-se ao seu escritório enquanto Ana o seguia, seus saltos clicando no piso de mármore como um metrônomo cruel. Mac, ainda em alerta, sentou-se em um sofá perto da janela saliente. Observou a cena, atento a cada microexpressão. A riqueza tinha seus códigos, mas Mac conhecia os códigos do corpo, e isso bastava. Leonard sentou-se atrás de sua mesa com as mãos tremendo e suspirou. Não entendo, Mac. Quem teria interesse em nos prejudicar? Mac cruzou os braços. Não quem? Por quê? Você é um homem rico. Você tem inimigos, rivais, pessoas invejosas. Mas não se trata apenas de dinheiro. Alguém queria te assustar, testar sua reação. Ana, que até então permanecerá em silêncio, interveio. E alguém em nosso círculo sabe como explorar nossas fraquezas. Os freios foram apenas um aviso. Mac assentiu com a cabeça. Sempre há uma pista. Algo que os ricos consideram insignificante, mas que revela tudo. Ele se levantou e examinou a sala de estar, uma mesa de vidro impecável, um vaso ligeiramente torto, um fino rastro de poeira na borda de uma prateleira. Mac seguiu sua intuição e aproximou-se da escrivaninha de Leonard. Uma folha de papel havia caído, meio escondida sob o tapete, um diagrama rudimentar de um carro, com anotações sobre os freios e o motor. Foi a Ana que fez isso, murmurou Leonard, quase incrédulo. Mac ergueu os olhos. Talvez. Mas por que se envolver na sua própria sabotagem? Ana deu um passo à frente, com o olhar fixo. Você acha que estou louca? Estou testando reações, avaliando a confiança. Saber quem age corretamente quando as coisas dão errado é vital para proteger nossa família e nossos negócios. Mac sorriu, um sorriso seco, mas respeitoso. Então era um teste, mas outra pessoa poderia ter pegado o bilhete e decidido transformar o teste em um perigo real. Leonard franziu a testa. Quem? Quem seria louco o suficiente para fazer isso? Mac apontou para a folha de papel. Olhe ao seu redor. As pistas estão naquilo que você nunca olha. Funcionários, amigos, parceiros. Cada gesto, cada descuido, cada sorriso pode esconder um plano. Ana cruzou os braços, intrigada apesar de si mesma. Você fala como um detetive de rua, Mac. Mac deu de ombros. As ruas me ensinaram a ler as pessoas. Você aprendeu a ler o dinheiro. Mas dinheiro não salva vidas. Leonard olhou para Ana, depois para Mac, com uma mistura de medo e reconhecimento nos olhos. Então precisamos investigar, mas discretamente, sem alertar a pessoa que está nos ameaçando. Mac assentiu com a cabeça. Eu vou te ajudar, mas não vou apenas seguir ordens. Há algo mais profundo aqui. E se não descobrirmos a verdade, os freios não serão o único perigo. Ana permaneceu em silêncio por um momento, depois murmurou, muito bem, Mac. Mas saiba disto. Uma vez que você comece a ver o que nós vemos, não haverá volta. Mac sentia o peso da ameaça, mas sabia que não recuaria. Cada pista descoberta seria uma peça do quebra-cabeça, e cada quebra-cabeça resolvido aproximaria a verdade da superfície. A questão era, em quem se podia confiar de verdade num mundo onde riqueza e manipulação andavam de mãos dadas? A tensão na mansão era palpável.
Mac passará a manhã observando o vai e vem dos funcionários, ouvindo sussurros atrás das portas fechadas e anotando cada detalhe que os ricos consideravam insignificante. Leonard estava inquieto, incapaz de se concentrar em seus arquivos, enquanto Ana se movia com uma precisão gélida, calculando cada gesto, cada palavra, cada olhar. Por volta do meio-dia, Mac foi chamado à cozinha. Um dos mordomos, pálido e nervoso, murmurou: Sr. Reynolds, o senhor deveria ver isto. Sobre o balcão, meio escondida por uma fruteira, jazia uma garrafa de vinho aberta. Mac aproximou-se e examinou o rótulo. Ostentava um nome prestigioso, mas algo estava errado. Os lacres de segurança estavam rompidos. É uma mensagem, murmurou Mac. Alguém queria que você bebesse isso. Leonard empalideceu e ergueu as mãos. Quem ousaria? Ana entrou naquele exato momento, sua expressão neutra se transformando em uma máscara de controle. Ela examinou a garrafa e depois Mac. Você tem razão, disse ela calmamente. Mas eu não fiz isso. Mac franziu a testa. Então tem mais alguém na casa. Ana assentiu com a cabeça. E essa pessoa sabe que confio em pouquíssimas pessoas aqui. Precisamos agir rápido antes que Leonard cometa um erro. Mac pegou o celular, não tinha muitos recursos, mas o suficiente para ligar discretamente para um laboratório móvel que conhecia na cidade. Meia hora depois, o teste confirmou que Mac suspeitava. O vinho estava envenenado, uma dose letal caso Leonard o tivesse provado. Leonard deu um passo para trás. Mas quem faria isso? Ana aproximou-se e colocou a mão no ombro dele, mas a mão estava fria como metal. Leonard, você confia demais. Acha que conhece as pessoas do seu povo, mas em casas como a nossa, a lealdade está sempre à venda. Mac observou Ana com mais atenção. Sua calma não era a de alguém que apenas protegia Leonard. Havia algo mais profundo, mais sombrio. Você sabia, ou suspeitava de algo? Perguntou ele. Ana olhou para ele por um longo momento, depois murmurou: eu tinha minhas suspeitas. Mas não podia intervir até que você estivesse envolvido. Leonard, agora apavorado, procurou as palavras certas. Envolvido. Mac. O que você quer dizer? Mac deu de ombros. Você já estava em perigo antes mesmo de eu pôr os pés na sua casa. Mas agora eu sei que alguém do seu círculo decidiu agir. E essa pessoa não é sua esposa. Ana enrijeceu. Quem então? Mac deu um leve sorriso, mas era um sorriso seco e duro. Você vai ver. Ele passou o resto da tarde interrogando discretamente os funcionários, observando suas reações a perguntas sutis sobre a garrafa de vinho e os movimentos do dia anterior. Finalmente um nome surgiu: Julian Carter, o chefe de segurança da mansão, um homem em quem Leonard tinha total confiança. Julian foi confrontado no escritório, mas negou tudo com uma calma que beirava a insolência. Ana olhou-o diretamente nos olhos. Julian, sabemos o que você fez. Você pensou que poderia controlar a situação, mas estava enganado. Julian zombou. Você não sabe de nada, disse ele. Você só está se preocupando com as aparências. Mac interrompeu. Não, Julian. Sabemos exatamente o que você fez. E sabemos por quê. Você queria eliminar Leonard para assumir o controle dos negócios dele. Mas você subestimou Ana e a mim. O rosto de Julian se contorceu de raiva. Você acha que venceu? Isso é só o começo. Ana, calma, mas com um brilho gélido nos olhos, respondeu: talvez. Mas por agora a vida de Leonard está protegida. E isso é tudo o que importa. Mac então compreendeu que o assunto estava longe de terminar. A tentativa de envenenamento era apenas um capítulo de uma conspiração maior, e a mansão, com seus segredos e traições, revelava apenas o que as pessoas queriam ver. Ao pôr do sol, que projetava longas sombras no escritório, Mac percebeu que sua própria vida logo estaria em perigo. Mas ele também sabia de uma coisa: não recuaria. Não agora, não quando a verdade finalmente começava a vir à tona. A mansão parecia mais silenciosa do que nunca. Até mesmo as saídas de ar do sistema central de ventilação pareciam prender a respiração, como se a própria casa pressentisse a tempestade. Mac e Ana haviam se refugiado no escritório de Leonard para discutir os próximos passos. As revelações de Julian Carter insinuavam uma verdade muito maior do que uma simples tentativa de envenenamento. Julian não trabalha sozinho, murmurou Ana, com os olhos fixos na janela. Ele tem aliados, alguém em suas empresas. Leonard, já abalado, inclinou-se sobre a mesa. Quem? Quem teria interesse em? Sua voz falhou ligeiramente. Mac colocou as mãos sobre a mesa, olhando Leonard diretamente nos olhos. Leonard, alguém queria tomar o controle de tudo que você possui. E o problema é que a traição nem sempre vem de fora. Ana interrompeu.
Verificamos as contas e as transações financeiras dos últimos meses. Há transferências não autorizadas, documentos falsificados. Tudo indica que Julian era o executor, mas o mentor intelectual é inesperado. Leonard franziu a testa. Inesperado? Quem? Mac hesitou por um momento, ponderando as palavras. Você. Leonard piscou, incrédulo. Eu? Mas, eu não fiz nada. Ana assentiu lentamente. Não, Leonard. Mas você ignorou certos sinais. Deixou pessoas que você acreditava serem leais agirem sem supervisão. Julia e seus cúmplices se aproveitaram da sua confiança. Mac se levantou e caminhou em direção à janela saliente. A lição é simples. Quando o dinheiro e o poder dominam tudo, as pessoas ao seu redor começam a jogar apenas em benefício próprio. Você se torna um peão sem nem mesmo perceber. Leonard deixou-se cair na cadeira. Mas por que o vinho? Por que sabotar os freios? Ana respondeu, num tom que não admitia discussão, para testar os limites. Julian queria ver como você reagiria. Você poderia ter morrido. E se tivesse morrido, quem teria herdado seu império? Mac cruzou os braços. E é aí que eu entro. Ontem à noite evitei uma tragédia. Mas isso foi só o começo. Agora, temos que encontrar todos os cúmplices antes que ataquem novamente. Leonard ergueu os olhos, em pânico, mas grato. E Ana, eu simplesmente não entendo. Você estava tão calma ontem à noite. Por quê? Ana olhou para ele atentamente. Porque eu sabia. Eu sabia que você não estava preparado e sabia que alguém tentaria testá-lo. Você não é um marido ruim, Leonard. Mas você é ingênuo. E ingenuidade é um luxo que não podemos nos dar. Mac, observando a cena, percebeu a complexidade da relação entre eles. Lealdade, manipulação, medo e controle entrelaçados em um jogo perigoso. Ele sabia que Julian era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça ainda maior. De repente, o telefone do escritório tocou. Mac atendeu. Uma voz grave e metálica sussurrou. Você está perto demais da verdade. Afaste-se, ou esta será a última vez que você falará com Leonard. Mac desligou o telefone, seus olhares encontrando os de Ana. Ela empalideceu ligeiramente, mas não demonstrou medo. Eles sabem que estamos investigando, disse ela. Mas é tarde demais para desistir. Leonard, tremendo, perguntou. O que estamos fazendo? Mac sentou-se, contemplando o horizonte da cidade. Estamos desvendando tudo. Cada plano, cada traição. Julian é apenas o começo. E alguém mais está puxando os cordões. Alguém que não esperávamos. Ana sussurrou. E essa pessoa está disposta a tudo, até mesmo matar para proteger seu segredo. Um silêncio pesado e opressivo voltou a pairar no escritório. Mac sabia que o próximo passo seria crucial. Um único erro poderia custar a Leonard não apenas sua fortuna, mas também sua vida. E a de Ana também. Conforme o sol se punha, lançando uma luz avermelhada sobre as paredes da mansão, Mac percebeu que o verdadeiro inimigo não era Julian, nem os funcionários corruptos. Mas alguém muito mais próximo, alguém que conhecia suas fraquezas e sabia exatamente como explorá-las. O jogo não havia terminado. Estava apenas começando. A noite havia caído sobre a cidade. A mansão de Leonard, geralmente um símbolo de poder e segurança, agora parecia uma armadilha onde cada sombra podia esconder uma ameaça. Mac, vigilante, vasculhava o escritório, verificando os sistemas de segurança e as pistas deixadas por Julian e seus cúmplices. Ana, silenciosa e metódica, preparava-se para um confronto que sabia ser inevitável. Leonard, tenso, parecia compreender que sua vida e seu império estavam por um fio. De repente, uma porta bateu com força no corredor principal. Mac e Ana se viraram. Julia entrou, acompanhado por dois cúmplices armados, com os rostos congelados em determinação e arrogância. Acabou, Leonard, disse Julian, com a voz gélida. O império cai esta noite. Ana deu um passo à frente, implacável. Você achou que podia controlar tudo, mas subestimou duas coisas, a vigilância de Mac e minha capacidade de antecipar seus movimentos. Mac, de braços cruzados, observava cada movimento. Julian tentou se aproximar de Leonard, mas Ana se antecipou com um movimento rápido e preciso, desarmando um dos cúmplices. Mac aproveitou a oportunidade e imobilizou o outro. O caos durou menos de um minuto, mas a tensão pareceu uma eternidade. Então Julian parou, seu sorriso se transformando em uma expressão de surpresa misturada com medo. Como? Ele murmurou. Ana deu um passo à frente lentamente, seus olhos penetrantes fixos nele. Porque eu sabia desde o início que você não estava sozinho, e que a verdadeira ameaça não vinha apenas de você. Leonard, ofegante, olhou para Ana sem entender. O que você quer dizer? Ana cruzou os braços e pronunciou as palavras que mudariam tudo.
Leonard, o verdadeiro mentor por trás de tudo isso, é você. Você criou esse cenário para testar minha lealdade e a de seus funcionários. Os freios, o vinho envenenado, Julian. Tudo foi uma armação para ver quem seria confiável. Leonard empalideceu. Eu só queria saber. Quem poderia me proteger? Mac olhou para Leonard incrédulo, mas lúcido. Você estava brincando com vidas por curiosidade e ego. Colocou sua própria vida, a vida de Ana e a vida dos funcionários em perigo por um teste que você inventou. Ana, fria, mas calma, continuou. Você queria criar uma trama para observar como ela se desenrolaria. Mas você não contava comigo. E você não contava com o Mac. Leonard deixou-se cair na cadeira, percebendo a magnitude do seu erro. Eu não queria. Mac balançou a cabeça. Não importa o que você queria. Você ultrapassou um limite. A confiança e a vida de outras pessoas não são experimentos. Ana respirou fundo. Agora tudo está claro. Julian e seus cúmplices foram eliminados, e você foi confrontada com a verdade. Você sabe que brincar com as pessoas e com a vida nunca fica sem consequências. Um silêncio pesado pairou sobre a mansão. Leonard, tremendo, olhou para Mac e Ana, percebendo que suas manipulações haviam falhado. Mac voltou-se para as janelas, observando a cidade lá embaixo, e murmurou: riqueza e poder não protegem contra erros. Ana aproximou-se de Leonard e disse com voz firme: aprenda a confiar, Leonard. Ou seus testes lhe custarão mais do que você pode imaginar. Leonard assentiu com a cabeça, profundamente comovido. Mac, em silêncio, saiu do escritório e dirigiu-se para a entrada. A mansão, embora luxuosa, agora parecia mais vulnerável do que nunca, como se as próprias paredes tivessem suportado o peso da verdade. A noite continuou, mas pela primeira vez em muito tempo, um frágil equilíbrio havia sido estabelecido. Mac sabia que seu papel não havia terminado, mas ele havia cumprido o que viera fazer: proteger vidas, expor traições e lembrar a todos que a verdade sempre vem à tona, mesmo nos salões dourados da riqueza e da ilusão. E enquanto Mac se afastava sob a garoa fina da noite, pensou uma última vez em Leonard e Ana. Às vezes não é o dinheiro ou o poder que salva vidas, mas sim um homem disposto a observar, a intervir e a nunca fechar os olhos à injustiça.